Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar em pé e proclamar a estrofe 4, amém? Senhor Jesus, encorajados, irmãos, com a mensagem de ontem, né? Quero cuidado para não ser desqualificados. Vamos proclamar essa estrofe, irmãos, com toda intrepidez. Quero cumprir seu querer. Oh, eu não posso alheio estar. Desse amor vou falar. E o Senhor expressar para o reino que manifestar. Oh, Senhor Jesus, graça e misericórdia posso desfrutar. Que alegria, gozo em Cristo. Oh, vou descansar. Nele me reclinar. O meu ser derramar. Minha vida eu vou consagrar. Oh, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que maravilhosa graça o Senhor nos concedeu. Ó Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, nessa manhã um sentimento de muita gratidão em relação ao Senhor Jesus, porque Ele viveu uma vida inteira de entrega a Deus, uma vida inteira de cumprir o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus. E no hino C42 diz assim: Deus, ao aceitar o sacrifício de Jesus, suas exigências satisfez. Como prova disto, o Senhor ressuscitou, e com Ele hoje vivo eu. Ó Senhor Jesus. De fato, irmãos, temos muito que agradecer ao Senhor, porque talvez para nós seja difícil vivermos em uma vida de entrega ao Senhor, mas o Senhor que venceu está em nós. Ó Senhor Jesus, está no nosso espírito. Ó Senhor Jesus. E o coro, irmãos, após essa estrofe diz assim: através do seu espírito trouxe-me a luz. Ó comunhão tão divinal, basta abrir meu ser a Ele, invocando o seu nome. Ó Senhor Jesus, amém. Salvo sempre sou. Ó Senhor Jesus, amém, irmãos, porque o Senhor nos trouxe a luz e Ele é a própria luz. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, continuar nessa manhã em uma comunhão tão divinal com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E no C42. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando vejo a cruz, descanso. Cristo ressurgiu. Ele pagou tudo por mim. Hoje tenho livre acesso à sua pessoa viva. Ao Santo dos Santos, vou sempre me achegar. Ó Senhor Jesus, hoje tenho livre acesso à sua pessoa viva, ao Santo dos Santos, vou sempre me achegar. Stop.
Senhor Jesus, hoje nós mudamos o cronograma, tá bom? Vamos dar primeiro os avisos, logo após teremos a palavra. E ontem nós desfrutamos da mensagem do alimento diário, a segunda mensagem, a qual, cuidado para não ser desqualificado. E isso, irmão, traz um alerta para nós, para que nós possamos estar olhando firmemente para o Senhor. Nós não podemos olhar para as coisas ao redor. O Senhor, Ele precisa de mim e Ele precisa de cada um dos irmãos. E foi falado ontem 3 palavras aqui: compromisso, engajamento e responsabilidade. Então esses 3 itens, eles são fundamentais para essa carreira que o Senhor propôs para nós. Amém? E os avisos de hoje, irmão, o primeiro aviso é com relação ao Clube da Leitura. Concluímos agora o último livro e após a conferência, que vai se encerrar dia 1º de março, nós iremos dar início ao próximo livro, que é Vem Agora e Eu Te Enviarei. Então, para que o Senhor possa nos enviar, nós precisamos o quê? Estar preparados, cheios da vida do Senhor. É por isso que é importante você estar inscrito no Clube da Leitura. Quem ainda não está nesse grupo, no grupo do Clube da Leitura, por gentileza se inscreva, porque a palavra, irmãos, ela nos edifica. É o 7º livro, né? Eu creio que esse ano nós iremos desfrutar de mais 7, né? Louvado seja o Senhor. E a conferência, irmão, lá em Sumaré, ela vai ter início dia 22, né? 21, dia 22. E teremos o nosso ruminar da conferência lá em Santa Luzia. Está marcado para o dia 8 de março. Então coloque aí na sua agenda, 8 de março você tem um compromisso de estar lá em Santa Luzia para que a gente possa rever as mensagens da conferência lá em Sumaré. Teremos uma taxa, que é a taxa do almoço, então depois a gente informa para os irmãos. E as nossas ofertas ontem deu R$ 1.506,30. E aumentou ainda mais R$ 200. Louvado seja o Senhor. Temos outra oferta e então esse valor vai para R$ 1.706,30. Hoje à noite nós teremos o quê? Os irmãos estão lembrados hoje à noite? Aqueles que estão engajados no serviço de criança, hoje à noite nós teremos uma reunião especial para todas as irmãs do serviço de criança, como também para os irmãos que participam desse serviço. E ainda há vaga. Se você quer participar desse serviço de criança, nós convidamos a você estar nessa reunião hoje à noite às 18 horas. Com certeza, né? Temos que trazer a Bíblia, tá bom? Todos tragam a Bíblia. E terça-feira nós teremos a reunião lá na Casa de Apoio. Os irmãos que na terça-feira se deslocam lá para a Casa de Apoio, próximo ao Hospital do Trauma. Então, os irmãos que queiram ir, procurar o Ricardo, o Werner e o irmão Flávio. Tá bom? Então vamos ficar de pé para que a gente possa desfrutar da terceira mensagem do alimento diário, o Ministério do Espírito. O Ministério do Espírito. Então vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios 15, 45, e depois 2 Coríntios 3, versículo do 6 ao 8. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. A misericórdia está maior. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 15, 45. Está escrito:
2 Coríntios 3, do 6 ao 8. Todos acharam? Ricardo tá doido para vir aqui para frente para liberar esse encargo para a gente. Tá bom? Amém? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Vamos ruminar o versículo 8. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Essa mensagem seguida do alimento diário foi devido à semana passada, que a gente não teve a palavra propriamente, né, do alimento diário, por conta das saídas do Avança Jovem, e a gente resolveu, para não atrasar, liberar ontem a mensagem 2, que é a 14 das mensagens, e hoje a 15. Que é essa mensagem aqui, né? O ministério do Espírito. E por isso que foi seguida. Foi dose dupla para a gente, né? Quanto a esse encargo de hoje, eu achei um pouco difícil, confesso a vocês, de assimilar qual a linha. Os irmãos me ajudem em oração, né? Mas assim, é um ministério que nos transporta para outra dimensão. Foi a linha que eu ganhei. Nós temos, né? Andamos na terra, mas com os olhos no céu. A nossa pátria não é essa aqui, nós somos peregrinos. Nossa pátria é celestial. E ao ver e crer nessas palavras, como foi falado ontem, se a gente não crer, a gente fica prostrado no deserto, a gente vai se encontrar com o Senhor. Então esse ministério do Espírito, ele nos faz abrir uma porta, uma janela, uma porta, para uma outra dimensão. Parecida àquela que Jesus estava conversando com Nicodemos, abrindo a porta, tentando abrir a porta para ele, mas ele não adentrou. Enquanto ele estava falando sobre coisas terrenas, ou terrenais, né? O Nicodemos, Jesus estava falando coisas espirituais. Então Jesus estava em outra dimensão. Mais ou menos o que a gente vai ver hoje, nesse ministério do Espírito. Amém? Amém. Senhor Jesus, nessa hora, nós nos consagramos a Ti. Passeia no nosso meio, usa-nos como um canal para levar a Tua palavra, como o Senhor quer. Não vendo as coisas naturais, mas no Espírito, vendo as coisas espirituais. Passeia no nosso meio, faz-nos ver, Senhor, o invisível, por meio do Espírito que já habita em nós. Seja comigo, seja com cada um de nós, para que possamos ver segundo o Teu querer e segundo a Tua ótica. Ó Senhor Jesus, desde já nós já agradecemos, por já temos esse item que pode nos fazer ver o invisível.
o Espírito dentro de nós. Senhor Jesus, seja conosco, seja com essa reunião. Jesus é o Senhor. Irmãos, nós seres humanos somos privilegiados. Deus, ao começar a fazer todas as coisas, ele disse que tudo que ele tinha feito era bom, mas quando ele fez o homem, ele disse que o homem, ele acrescentou o superlativo, né? Viu que Deus foi muito bom. O homem foi superior a todas as coisas da criação. E ele fez algo, né? Como a conferência que a gente compartilha, que ele precisou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz assim: façamos o homem. Só tinha Deus, mas ele já estava falando em outra dimensão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem interior, semelhança exterior. Então, nós, irmãos, nessa criação, todas as coisas que foram criadas, nós somos o poema de Deus, a obra-prima de Deus, ao ponto de sermos os únicos seres, né, ou criaturas, que temos chance de receber Deus. Nenhuma outra criatura pode receber. Então Deus fez o homem, né, aquele bonequinho de barro que a gente já conhece, e ele soprou no homem o Espírito. O homem passou a ser alma vivente. O homem não tinha expressão, o homem não tinha a vida de Deus, não tinha. Mas ao fazer o homem, Deus disse: espera aí, esse vai ser como eu sou. Um pai deseja que o filho o represente. Da mesma forma, Deus, fomos nós escolhidos por Deus. Não fui eu que escolhi, nem você que escolheu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu. E essa é a chance de todo ser humano, antes, durante e depois, de receber a vida eterna. Nós somos privilegiados demais, porque temos um item que é o Espírito. Esse Espírito, primeiramente, é humano. Há um hino que a gente canta, né? Canta que o Espírito é o ponto de partida, né, para se expandir. Se nós não tivéssemos o Espírito, criado de Deus desde lá de Gênesis, nós não teríamos como receber o Espírito de Deus, porque a rejeição é como órgão humano, né? Eu tenho os órgãos, e se eu for transplantar, desejar doar para alguém, nem todos podem receber. É coração, é pulmão, todos esses órgãos que você já conhece, mas ele precisa ser compatível. Não é porque é o mesmo, mas o Espírito, irmãos, todos que receberem Deus, isso é, todos os homens podem receber. Então não há incompatibilidade para dizer assim: não recebi Deus porque o meu Espírito era incompatível com o Espírito de Deus. Não. E quando nós cremos, ele diz: o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. E nos tornamos, né, a obra-prima de Deus, a menina dos olhos de Deus. Não só a igreja, mas nós individualmente também. Então veja que maravilha Deus fez para nós. Ao percebermos isso, eu digo: Senhor, muito obrigado. Tanto que eu queria ser um coelhinho, um gatinho, mas nenhum desses tem o Espírito. Só o homem, e somente só o homem, pode receber o Espírito. Vocês estão contentes por saber disso? Amém. Aqueles que já sabiam ficam mais ainda. Os que não sabiam são agraciados. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós temos Deus dentro de nós. Amém. É essa, né, a vontade dele, de fazer morada em nós. Amém. Ele habita em nós. Ele não está de passagem. Por isso que a salvação é eterna. O Espírito é eterno. Na hora que eu confessei Jesus, né, como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito que pairava sobre a terra entrou em mim. Então olha que chance maravilhosa. Essa é a oportunidade de todo ser humano receber a vida eterna. E o que nós vamos falar hoje vai ser essa dimensão que só pode ver
quem tem o Espírito. Nicodemos discutia com o Senhor e perguntava: como pode ser isso? Jesus dizia: eu não posso lhe explicar. Porque o Senhor falar nessa dimensão e você tiver em outra, tem que ter um decodificador aí. Né, Vitor? Se não tiver, você não vai me entender. Então, antes de eu explicar como é isso, a primeira coisa que eu lhe peço: nasça de novo. Quando você nascer de novo, não tem dificuldade de você entender, porque agora você tem o Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Só isso aqui já estava bom a gente ir embora dizer: tá bom, reunião, acabou a mensagem. Esse é o ministério do Espírito que nós recebemos. Quem foi que recebeu por mérito? Nenhum. Pela graça nós somos salvos, mas foi mediante algo, mediante a fé, né? Mas essa fé, irmãos, ela teve que ter alguém dentro para receber, que é exatamente o Espírito. Como Jesus é maravilhoso. Vamos abrir no livro de Jó. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jó 32. Ó Senhor Jesus. Versículo 8, 32, 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, no homem há o espírito. Deus fez todas as coisas dizendo, né? Haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Separação disso, daquilo e houve. Mas para o homem ele não disse. Ele não era mais fácil, ele já estava fazendo tudo no só falar. Mas o homem ele não disse: apareça o homem, haja o homem. Não foi assim. O homem, irmão, foi especial demais. O homem foi feito pelas mãos de Deus. Ao fazer o homem, aí Deus disse: espera aí. O homem, só o bonequinho, não tem como me expressar. Então agora eu vou colocar o meu espírito dentro do homem. Esse aqui, irmãos, é o primeiro sopro. Né? A gente pode ver em Gênesis, vamos abrir lá, primeiro sopro. Senhor Jesus, capítulo 2. Ó Senhor Jesus, amém? Cadê o sopro de Deus aqui? É o 7, né? Isso. 2,7, né? Gênesis 2,7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja, que não só o homem em si era a expressão de Deus, mas Deus disse, tem que ter algo dentro dele, porque a promessa dele foi justamente fazer o homem imagem e semelhança. A imagem é justamente o interior. O homem precisa ter Deus como interior. Por isso que todo homem que não recebeu Deus é um homem vazio. As alegrias dele são tudo vã, passageira. Mas quando o homem recebe o Espírito, o preenche. O homem que não tem Deus fica procurando sempre algo para se preencher. E entra ano, sai ano, dia, sai dia, não vai se preencher nunca. Mas quando Deus entra, o preenche. Então, essa foi a vontade de Deus. Mas para isso ter acontecido, precisava ter algo que fosse compatível
com o Espírito de Deus. Por isso que hoje, irmãos, é tão simples receber o Senhor. Aquela morte na cruz, irmãos, liberou o Espírito, que João diz que haveriam de receber os que nele crescem. Vamos lá, João 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim, ó. E quando eu for, ele ia para a morte, né? E vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha agora a segunda, essa final, ó. Para que onde eu estou, estejais vós também. Preste atenção, irmãos. Para que onde eu estou, estejais vós também. Onde é que Deus está? Dentro de mim. Se todo mundo sair daqui, só ficar essas paredes, Deus já está aqui? Não. Mas se tiver uma pessoa cristã, Deus está. Se tiver duas, Deus está. Por isso que uma reunião é muito importante. O irmão compartilhou ontem, não deixar de congregar. Irmãos, porque é a reunião do corpo de Cristo. É a reunião onde o Espírito de Deus está. A física é quebrada nessa hora aqui. Para onde eu estiver, vós também estarei. Porque não tem como ocupar um objeto, ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem. Né? A gente já vai vendo que a gente vai saindo dessa dimensão. Sabe por que a gente tem muita dificuldade em crer no que Deus fala? Porque a gente nasceu, e desde que a gente nasceu, a gente está numa casinha chamada tridimensional. A gente só vê aquilo que está aos nossos olhos, né, carnais. A gente não consegue transcender isso. Mas, irmãos, é essa a história desse ministério. Quando ele colocou o Espírito dentro de nós, nós ultrapassamos. É transcendente. A gente sai desse mundo, né, limitado para uma esfera que é superior. Aquela esfera que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó, porque almejava coisas superiores, coisas mais muito, muito melhores do que essas que a gente almeja, o ser humano almeja. Então a gente tem algo dentro de nós, e essa ferramenta, irmãos, aqui para nós, é o maior presente que o ser humano pode receber. Não é um final de semana em Dubai, nem morar em Dubai, nem tampouco ir para os Estados Unidos. É morar com Deus. Ou melhor, é Deus morar com a gente, porque a habitação dele é em nós. E ao ter Deus em nós, a gente consegue ver, irmãos, se vocês perceberem, eu tenho essa experiência. A gente vive num mundo, e quando as pessoas começam a conversar com a gente, você vê coisas que ela não consegue ver. Porque a gente é melhor, em nós mesmos não, mas em Cristo a gente é. A gente consegue ver coisas que ele não consegue ver. Quem tem o Espírito consegue transcender esse mundo tridimensional. A gente ultrapassa isso aí. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 2,10, se eu não me engano, deixa eu ver. Ele fala uma coisa aqui interessante. Primeiro é 2 Coríntios, deixa eu ver. Senhor Jesus. Acho que é 2 Coríntios 2,10. É perscruta, né? É o 2,10, né? Pronto, isso mesmo. 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,10. Veja, irmãos, como a gente é privilegiado. Versículo 10. Mas Deus, veja aqui, ó, nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta,
até mesmo as profundezas de Deus. A gente chega no patamar, irmãos, que a gente vê coisas que até então nós não conseguimos ver. Então nós temos privilégios demais, irmãos. O Senhor está à nossa frente anos-luz. E a gente não consegue acompanhá-lo. Mas no Espírito nós temos na mesma dimensão dele. Antigamente eu dava um exemplo bem rasteiro. Sabe o que foi Deus fez? Eu não sei conversar com formiguinha. Vocês sabem conversar com formiguinha? Mas ela deve ter uma linguagem entre elas. Deve ter. Então o que é que eu faço para conversar com a formiguinha? Fazer a formiguinha transformar como eu, para ter a mesma linguagem, ou eu me transformar como uma formiguinha. Como a formiguinha não consegue transformar como eu me transformei como uma formiguinha. Foi Deus que fez isso. Ele disse, para conversar com vocês, vou ter que estar dentro de vocês. Eu vou ser um como vocês. Aí agora eu tenho um diálogo que eu posso conversar. E isso, sabe, por meio de quê? Por meio do Espírito. Agora Deus conversa com a gente. O irmão compartilha na mensagem. Espiritualidade não é só como estar lendo um alimento diário. A Bíblia, cantando um hino, não. Você pode estar lendo um jornal secular, uma revista. E quantos exemplos, irmãos? Eu acho que não é só comigo que acontece isso, não. Que acontece uma notícia ali, alguma coisa, aí você se lembra de uma passagem bíblica. A coisa que aconteceu não tem nada a ver, mas é transformado em você aquela imagem, isso aqui parece com aquilo da Bíblia. Ou nunca aconteceu com vocês? Isso mostra que você tem o Espírito. E que pelo menos naquela hora você está no Espírito. Por isso que não é só andar, é viver no Espírito. Senhor Jesus. Irmãos, essa esfera do Espírito é tão grande. A gente não imagina. É o que Coríntios, a gente está aqui em Coríntios, vamos ver. 2:9, né, se eu não me engano. Ele aqui, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, Deus tem muita coisa para nos mostrar. Essa mentezinha aqui é muito limitada, é ínfima, diante das dimensões de Deus. E muitas vezes, como Pedro, nosso representante, foi reprovado. De jeito nenhum isso vai acontecer. Pedro, tu está em uma dimensão, eu estou em outra, meu irmão. Só porque tu dissesse isso, tu vai me negar 3 vezes. Olha ali. Irmãos, Pedro tinha razão. O Espírito ainda não estava em Pedro. Pedro tinha o Espírito na pessoa de Jesus, fora dele. Mas hoje, nós, irmãos, somos muito mais cobrados, porque esse Espírito não está fora, está dentro. E eu dizer ainda, me comparar com Pedro, eu tenho muito mais responsabilidade do que Pedro. Por isso que eu preciso viver no Espírito. A nossa esfera não é terrenal. Explicar as coisas naturais, né, para uma pessoa natural é simples, entre aspas. Mas explicar uma coisa espiritual para uma pessoa natural, olha o que ele diz, capítulo 2, Senhor Jesus, versículo 6 em diante, ele diz assim, ó, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a sua glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles tivessem sabedoria, não tinha feito isso. Eu quero ver mais, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhes são loucura, e não pode entendê-las. Por quê?
elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. A esfera do espírito, Gálatas fala, contra essas coisas, você estando no espírito, não há lei. É transcendental. Os discípulos, logo que Jesus morreu, estava lá fechado no recinto, e Jesus aparece a eles. Como foi que esse homem entrou aí, pelo amor de Deus? Me diz aí. Não tem explicação. Ele ultrapassa os limites dessa mente que achas tão sábia. Vai muito além, irmãos. Muito além. Eu costumo dizer, no natural, nenhum de nós, especialmente os jovens da igreja, que for fazer entrevista para depois de ter passado na prova, né? For fazer entrevista com dessas pessoas que recruta pessoas para se empregar, que não tire 10, irmãos. Eu tenho absoluta certeza, porque o que está dentro de vocês sobrepuja todas as coisas. Aqueles que estudaram, fizeram tudo para... Irmãos, nós temos um privilégio, nós temos aquele que perscruta até as profundezas de Deus. A nossa dimensão não é mais essa esferinha, essa casinha que eu estou aqui, só vejo o que está perto de mim. Eu vou além disso aí, porque o Espírito, ele faz ver isso. Senhor Jesus. Então, quando perguntaram, porque certa vez perguntaram, como foi que esse homem entrou aí? A casa fechada, o quartinho fechado, a sala, sei lá, e ele estava ali dentro. Transcende, irmãos. Explicar uma simples coisa, que um homem depois que casa, para Deus não é não é dois, é um. Você vai matar a pessoa. Esse cara ficou doido, está vendo? Eu estou vendo dois, mas Deus, eu tenho que ver como Deus vê. Nós temos a mente de Cristo. Essa explicação não pode ser à parte, segundo o meu entendimento, tem que ser segundo o entendimento de Deus. Essa sabedoria é bom, não deixa que você precisa ter sabedoria humana, mas aliada com a sabedoria de Deus, né? Eu vejo o sucesso daquele irmão nosso, Augusto Cury, né? Na vida da igreja, né? Certamente, segundo o livro que a gente recebeu, Cadê Socorro? Ele é o psicólogo mais lido no mundo. Você acha que por causa de quê? Se fosse a natureza, somente a natureza humana nele. É porque ele também tem um espírito, e ele junta os dois. Com absoluta certeza, não tem um. A gente recebeu uma palestra na escola que Caleb está, da filha dele. E o que ele falava lá, irmãos, é o livro. É o livro que a gente está lendo. E é por isso que esse homem tem sucesso. Porque ele pega coisa que ninguém viu e nem vai ver, se não tiver no Espírito. Ou melhor, se não tiver o Espírito. Agora a gente tem o Espírito, então use o Espírito, irmão. Use o Espírito que você vai ver as coisas que ninguém vê. As coisas que ninguém vê. E veja que os exemplos do Augusto Cury é sempre o mestre, não sei, porque também não pode entrar em religião, porque se falar em religião ninguém lê mais, né? Aí ele fala alguma coisa, você vê o exemplo de Jesus que ele está dando. Aí entra. Irmãos, quão maravilhoso. Eu fico tão satisfeito, irmãos, ter nascido ser humano. Ainda que um dia eu pensei ser aquele bichinho tão amável, macio, cheirosinho. Mas esse não vai para o céu, como diz. Esse não reina. Quem vai reinar é nós. Por quê? Porque temos o Espírito. Ó Senhor Jesus. É essa a esfera que a gente precisa estar, irmão. Nós não precisamos, nos esforçar para receber o Senhor. Só precisa crer. E Jesus diz, crê somente e basta. Só isso resolve todo o problema. Gálatas 3,14. Abra aí. Senhor Jesus. Amém. Isso, irmãos, a gente tem e a gente recebeu por promessa de Deus. Ele diz aqui no 14,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está vendo para onde a gente recebeu? Pela fé nós recebemos esse Espírito prometido. Por isso que nessa hora eu disse, Senhor Jesus. Por isso que toda língua que confessa que Jesus é o Senhor, recebe esse Espírito. Mas uma coisa é exercitar, irmãos. Não basta a gente saber que tem. Que eu posso ter e não usar. Mas o melhor é ter e usar. É usufruir do que você tem. E eu já recebi. Então, se eu já tenho, não tenho o que reclamar. Pelo contrário. Senhor Jesus. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Romanos 12. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a perfeita vontade de Deus? Uma já foi feita, que o Espírito já está dentro de nós. Agora é que você use esse Espírito. Essa é a perfeita vontade de Deus. Nós, seres humanos, carnais, caídos, sujeitos a todas as intempéries da vida, costumamos dizer que não tem nada perfeito. Mas o Espírito em nós é perfeito. Ele não erra. Ele não erra. E a gente precisa valorizar. É a arma que a gente tem para desmistificar. Você vê aqui, desvendando todo, tira todo o véu, irmão. Consegue ver coisas que a gente não conseguia ver. A gente entra de fato em outra dimensão. Então, quando Jó falou lá, né? Ali foram os amigos de Jó, que há um espírito no homem, né? A gente percebeu que aquele espírito lá de Gênesis, né? Ele foi soprado para dentro de nós. Nós agora ganhamos, né, esse reforço. A gente tem uma humanidade elevada. De tal forma que não é qualquer coisinha, irmão, se a gente estiver usando o Espírito, claro, contra essas coisas, não a lei, que a gente vai cair mais não. Por isso que a gente diz, que o versículo diz que maior que está em nós. Nós temos um maior. E muitas vezes o inimigo diz, mas você não presta, você caiu de novo. Já é a 11ª, já é... Irmãos, nós temos o maior dentro de nós. Não recue diante das dificuldades. O Senhor não disse para recuar diante do mar vermelho. Quando Moisés chegou para dizer, ele disse que diga o povo que marche. O problema vem todo dia, e de monte. Agora no Avança Jovem, surgiu o problema? Surgiu o problema. Mas você não está no Espírito? O problema vem. Mas no Espírito a gente vence todas. Isso é o que torna, né? Cadê o compartilhado de Rafael? É 110%. A gente tem 100%, é o Espírito. Mas quando a gente enfrenta, a gente ultrapassa os 100%. Vamos para 110%, irmãos. De confiança em Deus.
Por isso que a gente não é só vencedor, que já estava de bom tamanho. Nós somos mais do que vencedores. Não recue, avance. Porque nós temos o Espírito e o maior está dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui em Atos 17, 26, tem um versículo interessante. Não compartilhou aqui. Amém? Nós somos criados e viemos de uma única pessoa. Todos nós. E aqui diz assim, ó. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele, vamos ler, vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós sabemos, todos nós saímos de uma mesma semente, irmãos. Mas dá aquela ordem que o Senhor disse, não coma dessa, a gente foi lá e comeu. Dentro de nós agora tem uma briga, carne contra espírito, e espírito contra carne. Irmão, um dia compartilhou aqui, a gente só via que a carne lutava contra o espírito, mas graças a Deus pela visão dos irmãos, o espírito também luta contra a carne. Precisamos exercitar o espírito para não dar vazão à carne. Porque ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me convém, né, fazer tudo. Então eu preciso dominar isso que está dentro de mim. Porque dentro de mim tem duas sementes agora. Se eu ponho essa mente posta para a carne, não dá outra, a gente já sabe, é morte. Mas se eu ponho ela no espírito, é o quê? Vida e paz. Tudo concorre para a gente usar o que a gente tem. Eu não vou ter, eu já tenho o Espírito. Alguém aqui está desconfiado que ainda não tem o Espírito de Deus? Se esse que está desconfiado não tem o Espírito de Deus, confesse Jesus agora, Senhor Jesus, e você já recebeu o Espírito. Se você crê, já pode ter esse Espírito. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, em outro versículo aqui, interessante. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Versículo 1 em diante, ele diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que... Para um pouquinho. Preste atenção a essa palavra aqui, ó. Eu vou ler na minha versão, veja se está igual a de vocês. Agora pois, já nenhuma condenação há, ou existe, né? Para os que têm Cristo Jesus. É assim que está aí? É não? É como está aí? Então, irmãos, é o que o Senhor quer fazer. Não basta ter, precisa estar. Aí você assim, então, se eu tenho o Espírito, eu não peco mais, né? Não tem condenação para mim. Quem foi que disse a você? Você não tem condenação sobre mim e você, se eu estiver no Espírito. E para eu estar no Espírito, eu tenho que ter o Espírito. Mas às vezes eu tenho o Espírito, às vezes não, sempre eu tenho o Espírito, mas eu não estou usando o Espírito. E quando eu não estou usando o Espírito, eu sou sujeito a condenar-se. Adriano compartilhou ontem, né, sobre a questão do perdão. Deus perdoa, mas Ele não inocenta o pecador. Senão o crente não ia para a cadeia mais. Não tinha crente na cadeia, não tinha ninguém condenado no lado natural. Porque a lei do Espírito da vida, versículo 2, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Veja que essa lei do Espírito que está dentro de nós, ela nos livra, irmão, do pecado.
Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo de Gálatas a gente já conhece, né? Ele, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmãos, a Nicodemos foi dada uma ordem deles desse jeito assim, ó. O natural é que todos nós nascemos da carne. Ele diz que quem é nascido da carne é carne. Mas ele diz que quem é nascido do Espírito é Espírito. E foi nessa hora que Nicodemos se perturbou. Aí diz a Bíblia, acudiu-lhe Jesus. Ele, como Pedro, não tinha o Espírito, irmãos. Porque segundo o livro de João, capítulo 7, versículo 39, ele diz, né, que aqueles que haviam de receber, né, o Espírito eram os que tinham crido no Senhor. O Espírito só chegou até nós, irmão, quando a gente creu. E não crer na palavra do Senhor, a gente como a Adriana compartilhou ontem, a gente fica prostrado no deserto. A gente tem um Espírito para usar. E essas palavras a Bíblia diz que são Espírito e são vida, então toma posse dela. Não é pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso, que isso não funciona. A gente viu como foi que foi gerada a igreja em Corinto. Cheio de pessoas, um nível melhor do que os de hoje. Pessoas altamente inteligentes, filósofos, epicureus, estoqueus, sei lá, estoicéus, tanta coisa lá. Mas eles não tiveram essa revelação. Mas o que Paulo queria dizer, sai dessa esfera, sai dessa dimensão que vocês vão ter, irmãos. Por isso que chega a extrapolar qualquer mente humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. A sabedoria de Deus é sempre superior a qualquer coisa. Eu não sei até que hora. Amém? Porque a gente começou antes, né? Amém. Senhor Jesus. Versículo... A gente parou no 7 de Romanos, foi? O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, olha para nós isso, irmão, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nicodemos não era dele, até então, né? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Você preste atenção a esse versículo, irmão, que ele diz assim, ó: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentro do morto. Aí eu olho para mim, eu tenho o Espírito. O Espírito meu, humano, testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Então essa parte aqui tem sem problema. Ele diz, esse mesmo, a gente precisa crer nisso. E é o partir do pão. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentro dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. A transfiguração, irmão, foi um ato para mostrar como é que vai ser o nosso corpo, ainda que exterior. Jesus aparece lá, Moisés e Elias. E Pedro olha aquela figura lá e diz, Senhor, esses homens estão aqui também, né? Irmãos, aquilo lá transcende
qualquer pensamento humano. Nós vamos ficar do jeito que Jesus ressuscitou. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vai nos ressuscitar. Olha que palavra boa para uma hora de um velório. A gente vai se ver ainda um dia, né? Esse mesmo Espírito que ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Senhor Jesus. Continuando aqui. Assim, pois, irmãos, versículo 12. Somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha que interessante. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Mas precisa estar guiado pelo Espírito Santo. Vou repetir o versículo. Vamos orar nesse versículo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso mostra que a gente precisa estar sendo conduzido por esse Espírito. Não basta apenas ser filho de Deus, mas ser guiados pelo Espírito. Será que a nossa realidade é essa? Júlio está aqui? Está não, né? Foi fazer o concurso, foi? Pedir oração. Vai confiar na sua sabedoria humana? Eu já vi tanto testemunho, mas deu um branco. Você sabia tudo, naquela hora não saiu nada. Né? Irmãos, não confie em você, confie no Espírito. Não ouso dizer que eu não preciso de oração. Como alguém testemunhou ontem aqui, não foi? Foi perguntar se a pessoa queria oração. Não, eu já sou cristão. Olha que visão pequena. Você não querer receber a oração porque você já se disse cristão. Aconteceu comigo, Ian. Foi, Ian? Perguntou, ele disse, não, eu já frequento uma... Amém. Fazer o quê? É a história que você contou. Então, ora por mim, né? Senhor Jesus, não sei nem se tem resposta para orar, porque depois, irmãos, é tão pequena e curta essa visão, que você acha que não precisa mais. Nós vamos sempre, irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem alguém com dúvida disso ainda? Que não é filho de Deus? Espero que não. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tudo que aconteceu com o Senhor, nós também vamos. Hoje Ele está entronizado, nós também seremos. Juntamente com eles. Não há nenhuma sombra de dúvida nisso. Porque isso que nos faz é a fé. Né? Senhor Jesus. Deixa eu pegar aqui o restante da mensagem. A gente fala um versículo, irmãos, em Romanos 12, 5. Abra aí. Doze, 5. Ele diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Por isso que ao pedir, né, o clamor da igreja por oração, alguma coisa, nós somos membros uns dos outros, irmãos. Aquele pedido lá, eu não tenho que fazer aquela oração bem leviana, tá bom, Deus, abençoa a pessoa. Como se assim, se abençoa, abençoa, se não abençoou. A gente tem que orar como se fosse eu que estivesse passando o problema. Porque muitas vezes a gente recebe ali do trauma, como a gente recebe ao vivo lá e traz aqui para orar, no papel, preto no branco, é muito seco. Ora aqui pela uma pessoa que está passando, está na UTI com câncer ou com algum acidente. Amém, vamos orar, ora diz o nome da pessoa. Não estou dizendo que não vale, a gente fala. Mas quando você escuta de próprio punho a pessoa falando, irmãos, a tua oração muda. A minha oração para com o que você deseja, né, está passando, tem que ser como se fosse eu que estivesse passando. Porque nós somos membros do mesmo corpo.
E aí ele diz assim, ter cuidado uns com os outros, cadê o versículo? O 5, não foi? E membros uns dos outros. Eu estou para auxiliar você, você a mim. Não podemos estar pensando individual. Até mesmo que a era da agora nossa é um vencedor coletivo. Hoje não é uma pessoa que ora, é um exército que ora. O irmão no livro que a gente acaba de ler hoje, ele diz assim, para ir as pessoas, para orar para uma pessoa precisa de um sacerdote. Mas para ganhar uma nação precisa de um exército. Tem que ter mais gente, irmãos. A gente foi para a Feira da Prata, para, como é o nome da rua? Como é o nome da rua? Campos Sales e o Parque da Criança. Imagina, ainda que fizesse efeito, eu sozinho ou você sozinho. Tinha expressão? Não, irmãos. Mas quando vai ao exército, quando a gente entrou ali na Feira da Prata, da casa do meu pai, entrando ali, rapaz, os lavadores de carro, os que estavam tomando conta de... Começaram a ficar assim, muita gente, não sei quantos ali tinha na Prata, tinha muita gente, né, Ian? E entrando, irmãos, quantas pessoas... No mínimo queria saber o que é isso, mas a blusa já dizia tudo, posso orar por você. Aí logo na entrada, 2 pessoas que tomavam conta de carro, aí a gente orou por elas, né? Aí quando eu parei de orar aqui, eu fui lá, já tinha um grupo ali, outro aqui, irmãos, aquele ali precisava a mídia ter pego de cima com um drone, viu? Irmãos, como é lindo isso. Quando a gente entrou na Feira da Prata, aí pronto, aí se misturou, porque não dava para ver, era muita gente, e não alcançamos todos, irmãos. Imagine eu sozinho, eu preciso de você, e você precisa de mim. Somos membros uns dos outros, Senhor Jesus, Hebreus 11:1 diz uma coisa, que é isso que ele está falando, e a gente vai encerrar por aqui, viu? Eu acho que a hora já acaba, né? 10 minutos, então dá tempo de falar um pouquinho mais. Amém. A placa, né? Senhor Jesus. Hebreu 11:1 diz assim, ó. Ora, isso é a definição de fé aqui da Bíblia. Por isso que essa é a dimensão que a gente no natural não tem, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Eu tenho para mim que oração é isso aqui. Porque eu não estou vendo nada, mas eu estou, como é que está diz aqui? Com a certeza de coisas que eu espero que venham acontecer. E eu tenho a convicção de fatos que eu não via. Esse versículo eu lembrei agora. 2 Coríntios 4. Não pode deixar batido esse versículo de jeito nenhum. 2 Coríntios 4, 18, se eu não me engano. Senhor Jesus. Do 16 ao 18, vamos ler. Eu tinha decorado esse versículo antes de crer, tu acredita? Eu li todos de 16 a 18. A minha oração, eu não sabia, você vê como é. As pessoas escolheram de Deus, né? Antes de eu me reunir, antes de dizer que era crente, já era e não sabia, né? Eu lia isso aqui, toda noite. Numa bibliazinha de Gedeão, que eu tive medo de botar o nome, por causa de um testemunho mau de um crente. Minha mãe dizia, crente não presta, crente é veaco, porque ela tinha umas casas e os crentes não pagavam. Irmãos, como a gente dá mau testemunho, né? E isso aí, então lá na Bíblia de Gedeão, lá, eu não sei se é no começo ou no fim, ele diz assim, que você, diz assim, eu recebo Jesus, uma coisa assim que tem lá, né? E botava seu nome. Eu não botava, mas eu era doido para botar. Não, porque essa Bíblia é de crente, mas Deus é tão maravilhoso, que colocou uma Bíblia na minha casa, que eu não sei de onde caiu, foi da ordem do Espírito Santo, como diz, né? Que tinha assim, recomendado a todos os católicos da língua portuguesa. Até essa aqui eu vou ler. Mas Deus é maravilhoso, né? Faz cair na nossa maná, e a gente come, e eu crio no Senhor. E quando eu começava a ler, eu me lembro dos evangelhos, Mateus. Eu contei isso aqui numa entrevista que fizeram comigo aqui. Eu chorava copiosamente, sem saber por que eu estava chorando. Não sabia por quê, eu ficava assim. Aí, hoje eu sei por quê. O Espírito aqui chorava por mim, com gemidos inexprimíveis. E hoje eu estou aqui com vocês, louvado seja o Senhor. Veja o 16, ele diz assim, por isso, irmãos, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior é o espírito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja que aquele problema grave que você está passando, você pensa que nunca vai acabar, que você desespera e diz assim, é leve e momentâneo. Eu preciso crer nisso aqui. A tempestade pode durar, irmão, mas ela acaba. Um dia ela acaba. Luan teve a casa, encheu, irmão, a casa dele. Quantos centímetros, Rosa? 30 centímetros, foi? 40? 50 centímetros a casa dele encheu. Perdeu os móveis tudinho. Aí ele ficou desesperado. Rapaz, chegou tanta gente, ele disse, não foi? 30 centímetros, foi? Ele chegou tanta pessoa para ajudar. Chegou uma pessoa que conhece a amiga da amiga, chegou lá, disse, não, eu vou higienizar tudo que tem aqui para você. A outra disse, não, eu vou dar isso aqui. Eu não sei o que, irmãos. Graças ao Senhor, ontem ele disse que comprou o guarda-roupa novo. Não foi? Ele disse a gente aqui? Irmãos, glória a Deus. É leve muito. Naquele dia ele estava desesperado, a ponto de cair. Até a feira que estava embaixo, foi tudo embora. Mas hoje ele tem tudo, graças a Deus. Ele tem o Senhor, né? É o principal. Agora o versículo 18. Essa aqui transfere a gente da dimensão terrena, viu? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu pergunto, tem alguma coisa com Hebreus 11:1? Tem, não tem? As coisas que eu vejo, olha, irmão, como é interessante. Isso aqui passa. E o que eu não estou vendo, não passa. Então, por que eu vou crer numa coisa que passa? Eu preciso crer no falar de Deus. Irmãos, crente crê, ou melhor, acreditar em signo, misericórdia, né? Não é misericórdia? Aí alguém diz, olha, não saia com a blusa vinho, viu, Alfredo? Que você não vai ter sorte, não. Aí você não... Irmãos, isso é regredir ao máximo, né? Nós precisamos crer no que está escrito. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por que eu vou me ligar com essas coisas do mundo, irmãos? Vai passar. Vai passar. Não precisamos estar aqui angariando na vida, a ter e ter mais coisa, coisa mais coisa. Nós não pregamos o evangelho da prosperidade material, pregamos o evangelho da prosperidade espiritual. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção, não é material, mas é espiritual. Nós precisamos crer nessa palavra. O ministério do Espírito nos faz ver que é nessas coisas que a gente tem que botar a nossa cartada final. Se for o Adriano que disse, eu não confio, irmãos, nada nesse mundo. Porque tudo que você confiar vai passar. O teu carro novo vai ficar velho, vai enferrujar. A tua casa vai dar salito, como a minha já está dando. Irmãos, em tudo, a roupa nova vai ter traça. Mas nisso aqui ele diz o quê? Oi? Permanece eternamente, irmãos. Permanece eternamente. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Até a Coca-Cola vai acabar, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Para encerrar, irmãos, ele falou aqui sobre sabedoria e poder. E ele fala que a sabedoria e o poder, elas andam junto. Porque a sabedoria é o planejamento, é a programação. Mas o poder é a execução desse planejamento. Então, uma coisa tem que estar associada com a outra. Planeja-se para executar. E a sabedoria que Salomão pediu, não foi uma sabedoria humana, irmãos. Senhor, me dá a sabedoria. Né? Deus ficou tão agradecido com aquilo, ele disse, não, o Senhor pediu uma coisa que eu nunca vi, até então ninguém tinha pedido. Né? Mas ele disse, não só a sabedoria que você pediu, eu vou te dar, mas riqueza, isso, aquilo, outro. Mas o que agradou Deus foi justamente ele ter pedido, né, nada para si, mas ele pediu para as pessoas. A nossa oração, como a de Jó, né, depois que ganhou o Senhor, ele disse, meus olhos só viam, né? Como é que diz lá o versículo? Só conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Quando a gente passa pelas situações, aí a gente consegue ver Cristo, irmãos.
E às vezes é isso que Deus faz mesmo, porque é tão duro de a gente ver, que Ele saculeja, homem, me veja, eu estou aqui na sua frente. E quando a gente vê, a gente se rende, a gente se prostra diante do Senhor, e humilha e exalta o nome dEle, dizendo para todo mundo que Ele é que é Senhor. É essa a nossa vontade, e esse é o ministério do Espírito. É um ministério que converge todas as coisas para Cristo. É um único ministério. A próxima mensagem é o ministério da glória. Ele vai andar mais, mas dando agora uma ênfase, né, na glória do Senhor. A próxima mensagem vai ser essa. Amém? Eu, Roseni e Chico Zé não vamos estar esses finais de semana. Vamos para a conferência, né? Ore por nós. Sairemos na madrugada da sexta-feira. Passar 9 dias, 9, 10 dias lá. E, se o Senhor permitir, nós vamos trazer as palavras também para a gente aqui. Essa é a função da gente ir. E a nossa vontade era que fosse, pelo menos, um representante de cada serviço. Serviço de música fosse um irmão, né? Serviço de recepção fosse um outro. Do Partido do Pão fosse um irmão de cada serviço. Era, como era bom. E o melhor ainda era toda a igreja aí, né? Mas, amém. 2021, vamos orar para um dia acontecer isso. Jesus é o Senhor. Vamos ruminar em pequenos grupos? desperta o espírito a sublime visão. Em toda a terra habitada, o evangelho do reino é a comissão. Em perseverança e amor, cumprir o que Deus ordenou. Vida para todos, fomos escolhidos, temos a visão e a comissão. Vida para todos, somos enviados, temos tal ardor no coração. Sejamos fortes e corajosos, a porta aberta já nos deu o Senhor. E como valentes guerreiros, nós livramos os homens do usurpador. Por fé na promessa de Deus, então resgatemos os céus. Lancemos fora do coração, pois aquilo que rouba o lugar do Senhor. Daremos a realidade hoje, o sonho de Deus que a nós revelou. Levanta e discute também, bem alto de si, amém. Vida para todos, fomos escolhidos, temos a visão e a comissão.
te fez morrer por mim. Alguém tão vil, teu inimigo assim, tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Ó, quem te fez morrer, teu sangue aqui beber e fez-te maldição por mim. Que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Tamanho amor e tal mercê jamais se viu, não pude entender. Amaste um inimigo teu, oh, como amaste alguém como eu. Oh, quem te fez morrer, teu sangue aqui e este maldição por mim. Que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida que por mim. Outrora eu zombei de ti, te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. Ó, quem te fez morrer, teu sangue aqui beber e fez-te maldição por mim. Que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Eu fui alguém que só pecou e meu viver pecado expressou. Rebelde foi o meu coração, mas tu me tocaste com tal compaixão. O inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo
depois de haver cerrado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que o beberdes, em memória de mim. Amém, irmãos? Vamos desfrutar de um hino e em seguida teremos o partir do pão. Amém? Qual o hino? S92. S92. Hino S92. S92. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus. Somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos em pavor e em inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba Pai. Firmados, clamamos Abba Pai.
Amém. Oh, Senhor Jesus, nós que somos filhos, podemos clamar. Abba, Pai. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor por esse Espírito, né? Irmãos, esse Espírito em nós, ele testifica que de fato nós somos filhos de Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, e como o Ricardo compartilhou nessa manhã, irmãos, que arma poderosa nós temos dentro de nós, irmãos. Como nós ainda somos incrédulos e não usar, irmãos, de todo esse poder que emana de dentro de nós. O Senhor um dia, irmãos, ele foi à cruz por cada um de nós. E daquela cruz, um dos soldados lhe feriu o lado. E João fala que saiu sangue e água. O sangue no aspecto negativo, irmãos, foi para nos remir de todos os pecados. Pagar todos os nossos pecados, irmãos. Mas a água, irmãos, no aspecto positivo, é a vida do Senhor que foi liberada a nós. Por isso que essa mesa, ela precisa nos impactar, irmãos. Se hoje nós podemos desfrutar desse Espírito em nós, é porque o Senhor liberou na sua morte. Em momento algum nós conseguiríamos, irmãos, nos aproximar de Deus por nós mesmos. O preço era muito alto. O homem estava muito distante, irmãos. Não havia como pagar. Mas o amor do Senhor por cada um de nós, irmãos. Ele foi à cruz e pagou esse preço. E hoje nós podemos clamar: Abba, Pai! Irmãos, mas tudo começou aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, com esse sentimento de gratidão, irmãos, convidar aqui Joab e Hamilton para partir o pão. E a gente partir cheio de realidade, cheio de agradecimento. Senhor Jesus. Estamos aqui essa manhã, Senhor Jesus, fazendo isso em memória do Senhor. Senhor, até que o Senhor venha. Senhor Jesus, de fato nós não éramos merecedores, Senhor, meros pecadores, contrários a Deus, distante de Ti. Mas o Senhor se esvaziou, tomou a forma de homem, Senhor, veio até nós. Senhor Jesus, o Senhor tomou aquela cruz em nosso lugar. Senhor Jesus, por isso te louvamos, Senhor. O Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor comprou a nossa dívida. Louvado seja o Senhor. Senhor, para que nós hoje possamos ter o Espírito, Senhor, dentro de nós. Aleluia! Senhor, como somos gratos a Ti. Por isso nos encha de realidade. Senhor, nos encha de encorajamento a vivermos no Espírito. Senhor, saímos dessa esfera, uma esfera terrena, mas queremos viver na esfera do Espírito, uma esfera da fé. Senhor Jesus, nos tira da razão, do que é lógico, do pensamento humano. Senhor Jesus, queremos viver pela fé, tendo intimidade com o Senhor, ouvindo a Tua voz, vendo a Tua face. Senhor Jesus, porque vai ser de glória em glória. Senhor, ao ver o Senhor todos os dias. Senhor Jesus, nós vamos crescer em Ti, e um dia nós vamos reinar com o Senhor. Somos correios com Cristo. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Aleluia! Obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, primeiro dia da semana, nosso coração se enche mais uma vez de gratidão. Ó Senhor Jesus, de gratidão porque aqui diante de nós estão esses símbolos da maior prova de amor que Tu fez pela nossa humanidade. Ó Senhor Jesus, nós que não éramos dignos, Senhor, nem mesmo de pronunciar o Teu nome, mas o Teu amor e Tua muita misericórdia, Senhor Jesus, pôde, Senhor, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor. Ó Senhor Jesus, quanta honra para nós, Senhor,
não apenas nós que estamos aqui nesse instante, mas aqueles todos que te confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. E aqui está diante de nós esse pão tipificando o teu corpo, Senhor Jesus, o corpo, Senhor, espalhado por toda a terra, daqueles filhos que realmente te receberam. Aqui está diante de nós o cálice, representa o vinho, representando o teu sangue, o sangue derramado naquela cruz, o sangue, Senhor, que é a única forma, Senhor Jesus, que o Senhor tem de perdoar os nossos pecados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, mais uma vez, permanecermos, Senhor, diante de nós, no nosso meio, Senhor Jesus, para que a gente possa, Senhor, Senhor Jesus, permanecermos firmes em cumprir o teu propósito. Que o Senhor possa nos achar, Senhor, fazendo isso até que tu voltes. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bem, irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino S6. Morte que